dos seus habitas. Queremos te agradecer, ó Pai, porque tens nos abençoado ricamente e deu-nos condições de podermos dizimar e ofertar para o Senhor. Que o Senhor possa abençoar este recurso, Senhor, para que ele possa render o máximo na pregação do Evangelho. E assim muitas almas venham a receber a tua mensagem. Dá sabedoria àqueles que vão fazer o emprego, a administração deste recurso. Senhor, estas pessoas terão de prestar contas a ti. Por isso, Senhor, que o façam com retidão, com justiça, com fidelidade. Senhor nosso Deus, abençoa cada ofertante, cada dizimista, Senhor. Prospera a sua vida na medida em que o Senhor entende ser necessário. Que para ninguém haja falta, ó Pai. Abençoa também aqueles que não puderam ofertar ou dizimar, seja qual for a razão. Senhor, se é porque tem dívidas, que o Senhor possa lhes dar sabedoria e inteligência para o trabalho, a fim de que eles possam administrar e ter as suas dívidas pagas. Senhor, que o Senhor também possa prosperar para que o recurso venha na quantidade suficiente. Senhor, se não puderam fazê-lo por qualquer outro motivo que o Senhor conhece, que também o Senhor opere na vida de cada um. Mas que todos os pais sintam a tua mão sobre eles. Te rogamos que continue conosco. Em especial, quero esconder-me na rocha, Cristo Jesus, e pedir que o Senhor fale com liberdade ao teu povo. E assim toda a igreja seja edificada, não só aqui, mas em todos os locais da terra aonde se assiste a esta mensagem. Te rogamos estas bênçãos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Irmãos, queria convidar a todos para abrirem as Bíblias comigo no livro de Marcos, capítulo 6. O Evangelho de Marcos, ele conta a história de Cristo, mas de uma forma um pouco resumida. Até por sinal, ele é o menor dos evangelhos. E aqui no capítulo 6, ele dá uma pequena pincelada naquilo que nós conhecemos como sendo a grande comissão. O que é a grande comissão? A grande comissão foi a ocasião na qual Jesus ordenou aos apóstolos e também a outros para que pudessem sair e ganhar uma experiência de campo. Eles fossem levar o evangelho, eles fossem anunciar aquilo que eles tinham ouvido de Jesus. E anunciando, as pessoas poderiam converter-se e ao mesmo tempo os apóstolos iam se aperfeiçoando nesta obra. Jesus concedeu a eles uma porção do Espírito Santo que ele havia recebido do Pai. Assim, os discípulos tinham a autoridade de Deus para a sua missão. No verso 7, nós lemos esta história. Chamou a si os 12 e começou a enviá-los de 2 a 2 e deu-lhes poder sobre os espíritos imundos e ordenou-lhes que nada tomassem para o caminho, senão um bordão. Nem alforge, nem pão, nem dinheiro no cinto, mas que calçassem sandálias e que não vestissem 2 túnicas. E dizia-lhes: na casa em que entrardes, ficai nela até partirdes dali. E quando alguns vos não receberem, nem vos ouvirem, saindo dali, sacudi o pó que estiver debaixo de vossos pés, em testemunho contra eles. Em verdade, vos digo que haverá mais tolerância no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para os daquela cidade. E saindo eles, pregavam ao povo para que se arrependesse, e expulsavam muitos demônios, e ungiam muitos enfermos com óleo e os curavam.
Interessante, irmãos. Os discípulos saem, recebem o poder do Espírito Santo, e agora confiando em Deus somente, porque eles não saem com dinheiro, eles não saem com 2 túnicas, eles não saem com um alforge. Confiando em Deus, eles fazem a sua obra. Passam de casa em casa, levam a mensagem, enfrentam dificuldades, batalham contra os principados e as potestades, que são os demônios, que estavam mantendo as pessoas escravizadas. E depois daquela jornada, no verso 30, a Bíblia diz que os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. Então Jesus lhes disse, verso 31, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Isso porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Sabe, este pequeno relato traz para nós cristãos uma lição muito importante. Quando nós recebemos a Jesus, o espírito missionário se aposta de nós. E nós desejamos levar a palavra para frente. E nós levamos a palavra, como diz a Bíblia, chorando, porque quem semeia, semeia chorando, com muita angústia de espírito. Você começa a ver como o diabo trabalha para que as pessoas não ouçam a mensagem que você leva. Como ele trabalha para que as oportunidades de levar a mensagem, elas desapareçam. É uma pessoa que você ia falar com ela, naquele dia ela não quer ouvir, não pode, né? É um compromisso desmarcado e assim por diante. E aí você continua na sua luta, na sua labuta, ou você mescla um pouco da tua agenda normal, secular, aquilo que você faz no cotidiano, com as atividades para Deus, e ali você se empenha, você se envolve naquilo. Isso é uma luta. Jesus sabe disso. Os discípulos se envolveram neste trabalho. Sabe, trabalhar para Deus, fazendo um pequeno parênteses, não é só você ganhar a rua e sair pregando de casa em casa. Trabalhar para Deus é fazer uso dos dons que Deus deu para levar Jesus para as pessoas, para levar a sua verdade para as pessoas. E cada um recebeu dons diferentes. Nem todos têm o dom da palavra. Outros têm outros dons. Mas todos os dons são importantes. Por quê? Por meio de cada dom diferente, pessoas diversas são alcançadas. E sabe, os discípulos, eles tinham trabalhado bastante. E agora eles sentiram cansaço. É uma coisa que nós sentimos também, não é verdade? E aí Jesus, em poucas palavras, deu a eles uma lição que se estende até nós no dia de hoje. É tão certo e tão justo diante de Deus pregar o Evangelho quanto ter o devido repouso. Nós tanto agradamos a Deus falando da palavra, como também tendo um período de descanso. Sabe, muitas vezes nós ficamos tão sobrecarregados, né, com aquele peso de levar a palavra, que nós achamos que é até um pecado nós, por algum momento, repousarmos. Né? Ou pensar, não, mas, puxa, se eu tirar alguns dias para mim, pensa essa pessoa, aquele assim, né? E aí acaba que nós não nos permitimos descansar. E esta é uma estratégia do inimigo para nos enfraquecer, a fim de que nós não sejamos mais instrumentos tão potentes nas mãos de Deus. Sabe, o verdadeiro cristão, irmãos, ele é equilibrado. E a Bíblia vai dar o equilíbrio às pessoas. E mais, ela vai fazer com que, por meio da vida do cristão, nós demos um bom testemunho. Nós somos testemunhas, nós somos pessoas que estão sendo sempre observadas. As pessoas que não são da fé sempre estão olhando para nós para ver como é a nossa vida. E o que o inimigo quer também é que elas olhem para nós e elas vejam uma vida enfadonha,
uma vida triste, uma vida não atrativa. Agora pergunto a vocês, o cristão verdadeiro tem motivos para estar triste? Não. Em primeiro lugar, porque ele tem Jesus. O apóstolo Paulo fala que nós nos gloriamos até nas tribulações. Agora, não é porque o cristão só sofre e fica assim, né? Com a boca aberta mostrando os dentes. Irmãos, não é neste sentido. O sentido, ele é mais amplo, e é justamente sobre isso que gostaríamos de tratar na mensagem de hoje. O equilíbrio que deve haver naqueles que estão se preparando para a crise final. Na semana passada, nós falamos preparação para a crise final. Só que quando nós falamos desse tema, é muito fácil algumas pessoas pensarem, digo algumas não, a maioria, eles avaliam ou associam com a preparação do exército. Não é assim? Estou me preparando para a crise final. Então, agora eu tenho que ser bem disciplinado, eu tenho que fazer isso, aquilo, e aí fica se autoimpondo uma série de coisas, mas geralmente não se coloca um espaço para dizer, vou descansar. Sabe, irmãos, o apóstolo Paulo comparou a vida cristã com aquela corrida da maratona. Diz que tinha pessoas que corriam ali. E é interessante porque até o atleta, seja ele de qual modalidade for, ele intercala períodos de treino intensivo com períodos de repouso, períodos de descanso. O descanso é importante. E mais, não é só aquele descanso de você ficar deitado na cama, ali, né? Fechar os olhos e dizer, descansei. Sabe, irmãos, a Bíblia fala de descanso de outra maneira. E eu creio que isso vai agradar até os jovens. Porque a vida cristã, ela tem muitos lados positivos, lados bons, que a gente fala, poxa, eu queria fazer de novo. Queria convidar vocês para meditarem comigo justamente nisso. Abram, por gentileza, num livro que pouco se lê. O livro de Eclesiastes. Vamos abrir o livro de Eclesiastes, escrito pelo sábio Salomão. E nós vamos ver aqui neste livro um conselho, ou melhor, algo que ele diz, que se repete 3 vezes. E quando Deus repete as coisas, é porque Ele quer que nós nos lembremos. Ele não quer que nós esqueçamos. Ele quer que aquilo fique gravado e nós obedeçamos aquilo, porque é para o nosso bem. Eclesiastes capítulo 3, isso. Sabe que a repetição de 3 na Bíblia, ela tem o sentido de ênfase. Por exemplo, em Isaías capítulo 6, é dito que os anjos não cansam de louvar a Deus, e eles falam assim, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Eles repetem 3 vezes. Isso tem o sentido de superlativo, de enfatizar, né, chamado de triachion. Ou seja, eu estou dizendo que Deus é muito santo. E isso, ao mesmo tempo, reforça na minha mente o conceito de que Deus é santo. No livro de Ezequiel, Deus usa esta figura de linguagem de repetição em 3 vezes, que a gente chama também de repetição tríplice, quando Deus fala, ao revés, ao revés, ao revés a porei. Ele ia pôr Jerusalém ao revés, até que viesse aquele a quem é de direito. Ou seja, Jerusalém não ia mais ter um rei da linhagem de Davi segundo a carne até ali, mas ela ia aguardar até que viesse o Filho de Deus, né, que daí fosse linhagem humana, mas com linhagem divina. Esse é que teria direito de governar sobre Jerusalém. E ali ele usa a tríplice repetição, ao revés, ao revés, ao revés, a porei. Aqui em Eclesiastes ele repete um conselho 3 vezes. Irmãos, isso vai abrir para nós um campo que talvez muitos aqui não tinham pensado. Mas é um lado bom da vida cristã. No capítulo 3 de Eclesiastes, e no verso 12, o sábio Salomão diz assim, já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles, para as pessoas, do que se alegrarem e fazerem bem na sua vida, e também que todo homem coma e beba
e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Olha que interessante, o sábio, né? Inclusive me dá a impressão, quando eu leio, de que quando ele escreveu isso aqui, ele já tinha alguma idade. Ele já tinha uma idade relativamente avançada. Por quê? Porque ele já viveu a ponto de perceber estas coisas, né? E até porque antes, no capítulo 2, verso 17, ele chega a dizer que aborreceu esta vida, porque a obra que se faz debaixo do sol me era penosa. Sim, tudo é vaidade e aflição de espírito. Com certeza isso foi depois que ele tinha se tornado rei, né? Depois de que ele já tinha feito muitas coisas, tinha construído muitas coisas, e aí ele aborreceu esta vida. Então, com certeza, ele já estava da meia-idade para frente. E ele disse, é bom que todo homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. E que isso é um dom de Deus. Ele repete este conselho em outros locais, e eu quero ler as repetições antes de fazer os comentários. No capítulo 5, aqui no verso 18, ele diz assim: eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, comer e beber e gozar cada um do seu trabalho, cada um do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. Então, uma coisa boa e bela, comer, beber, gozar do bem de todo o seu trabalho, em que trabalhou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Porque esta é a sua porção. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Porque não se lembrará muito dos dias da sua vida, porquanto Deus lhe responde na alegria do seu coração. Agora o capítulo 2, o verso 24. Não é, pois, bom para o homem que coma e beba e que faça gozar a alma do bem do seu trabalho? Isso também eu vi que vem da mão de Deus. Sabe, irmãos, ao ler estes versos, eu comecei a meditar em uma série de coisas. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que ela batalhou muito durante a sua vida, lutou contra a pobreza, né? E com muita dificuldade cresceu, e aí conseguiu propiciar algum conforto para si mesma, para outros, e agora ela está podendo desfrutar um pouco daquilo que ela obteve com o que ela trabalhou. E nós somos às vezes tentados a pensar que isso é egoísmo da parte dela e é errado. A gente vê que não. Né? É um dom de Deus a pessoa desfrutar do trabalho que ela teve durante os seus anos, o trabalho que ela teve debaixo do sol. A pessoa labutou, a pessoa suou, a pessoa teve a sua dificuldade, e Deus reconhece isso, e Deus recompensa as pessoas. Então, sabe, viajar, você comprar uma coisa que você gosta, sem abuso, né? Mas para te fazer ali que vai te dar um conforto, que vai te dar uma alegria, aquilo é um erro aos olhos de Deus? Não, não é. É você gozar o fruto do seu trabalho. Lá em casa nós damos algumas tarefinhas para as crianças, né? E às vezes, por uma tarefa que eles fazem, ou tirar o mato, alguma coisa, nós damos lá R$1, né? Um valorzinho pequeno, e aí eles vão juntando o dinheirinho. Nesta semana, eles tinham, obviamente, separam o dízimo, né? E ficam. Eles tinham lá R$10 mais ou menos economizados. E aí, esta semana foram à loja de brinquedos e compraram lá cada um a sua bola, o seu brinquedinho. Muitas vezes nós ensinamos a eles, olha, devolva a ofertinha a Deus, coisa que eles sempre fazem. Mas ficaram felizes, ficaram contentes de comprar com o seu dinheirinho alguma coisa que lhes satisfaria. E esta alegria Deus reservou a cada um de nós. O cristão não deve ser uma pessoa triste, acabrunhada, que tudo que ele faz, né, para um mínimo conforto seu, ele já faz com um peso de coração e de consciência, pensando assim, não, isso eu não deveria fazer, isso é um pecado. Não é. Sabe, o cristão ele deve se recrear.
Existe uma diferença entre recreação e diversão. Se nós vamos dizer, não, ele ganhou dinheiro, agora ele vai gastar no vinho, né, na bebida alcoólica, na festa, bom, ele vai prejudicar a si mesmo, e a Bíblia condena isso. Por quê? Porque faz mal para a pessoa, isso estaria errado. Agora, você aproveitar o recurso para você viajar, vai conhecer um lugar onde tem uma natureza bonita, onde talvez você vai estar com alguns amigos ali, né? Vai compartilhar uma recreação sadia, onde as pessoas se respeitam, aquilo é dom de Deus. Então se alegre no Senhor e não se sinta com a consciência pesada por estar ali. Se você tirou férias, amém, glória a Deus pelas férias que Deus te deu, não é assim? Você teve que trabalhar duro para chegar ali e ter as férias, né? Ter o seu descanso. Sabe? E o descanso, ele repõe as energias, ele ajuda no equilíbrio emocional para enfrentar as coisas, ele ajuda no nosso equilíbrio psicológico, ele fortalece os laços familiares. No dia de ontem, nós estávamos assistindo, eu gosto muito de ver vídeos de natureza, assim, de animais, né? Estávamos vendo ali uma família de leões. E uma coisa interessante, os leões se dividem entre caçar para comer e alimentar a sua família, defender o seu território e descansar. Eles passam uma boa parte do dia descansando, como trabalhador digno do seu salário, né? Barriga cheia, já caçou, defendeu o seu território e agora é hora de descansar. E sabe o que eles fazem enquanto estão descansando? O narrador diz que eles reforçam os laços familiares. Um filhote sobe em cima do adulto, um lambe o outro, não é assim? Um ajuda a tirar alguma coisa de outro. E assim eles vão fortalecendo os laços. A família vai ficando mais unida. Deus quer que isso aconteça também. Irmãos, a família cristã deve ser uma família feliz. Tome um tempo para sair com os teus familiares. Tome um tempo para estar com eles. Bem-vindo, irmã. Tome um tempo para estar com aqueles que vivem com você, né? E você poder descansar com eles. Isso não é um pecado, isso é bom. Temos aqui, seja bem-vinda, irmã, né? Temos aqui o irmão que vai casar, né? Irmão, é uma bênção ter uma lua de mel, uma viagem, não é verdade? Não é um pecado. Na verdade, vão estar colhendo frutos do trabalho. Para pagar as despesas de viagem, foi necessário trabalho, né? Então você faz todo um planejamento, né? Você luta por aquilo e tal. Na hora que Deus te dá, você também deve se dar a você mesmo o descanso. Por isso que o sábio Salomão, depois de ter vivido muito, ele falou: é bom que o homem coma, beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus. Ah, mas e a Bíblia não diz que tem que ter abnegação, que a gente tem que dedicar para a obra de Deus? Claro. Eu nem diria tem, eu diria que aquele que ama Jesus, ele doa para Deus porque ele ama, certo? Não é que ninguém obriga ele. Eu sou contra alguém subir no púlpito ou fazer uso da palavra para ficar convencendo pessoas a ofertar e dizimar. Sabe que conta aquela história assim que você fica até pressionado, que você está até sem graça, né? Você fala, não, tem que dar alguma coisa, senão vai ficar chato. Irmãos, eu sou contra isso. Deus não obriga ninguém e Deus não constrange ninguém a dar oferta e dar dízimo, né? Mas, ok, você dá de coração, mas, ao mesmo tempo, é da parte de Deus a sabedoria de você ser equilibrado, tá? Ou seja, bom, dei a Deus, mas eu também separei um pouco para minha família. Eu separei um pouco para o meu descanso. Eu separei um pouco, nem que seja, o teu prazer é comer fora no restaurante, como então? Né? Obviamente, você não vai naquele mais caro, que você vai pagar R$1.000 a refeição, R$500, R$300, sei lá, né? Mas, poxa, você dá uma alegria à tua família, isso é de Deus, né? Sabe, irmãos, Jesus falou para os discípulos, vinde aqui e repousai um pouco. A Bíblia nos ensina que o apóstolo Pedro tinha esposa, né? E era justo que a esposa de Pedro recebesse atenção. Ou Pedro tinha que ficar só no campo missionário e a esposa ia ficar lá esperando Pedro. Será que a esposa ia gostar de ser cristã, se fosse assim? Não, não ia gostar. Sabe, Deus queria que Pedro fosse equilibrado,
que ao mesmo tempo que ele desse atenção às almas, ele também desse atenção à sua família. E assim deve ser conosco, meus queridos. Nós damos atenção a Deus, nós damos atenção à causa de Cristo, mas também nós damos atenção à conservação da nossa saúde e ao bem-estar daqueles que nós amamos. Nós colocamos um bom pão em casa, porque aqui diz coma e beba, ou seja, não se prive do mínimo alimento necessário para colocar na obra de Deus e dizendo, isso é o que Deus quer. Não é o que Deus quer. Não é. Pode chegar um dia em que vocês estejam em 10 pessoas, exista só um pão na mesa e só aquilo para comer. Tudo bem, vamos dividir o pão, certo? Mas se estamos em condições normais, não de crise, né? Então faça a tua família ver que o cristianismo tem o seu lado alegre, tem o seu lado de recreação. Recreação não é pecado. A diversão mal orientada, ela é um pecado. Esta sim, né? Eu vou lá para a discoteca, escutar aquelas músicas lá que eu volto, né? As músicas não saem da cabeça, né? Durmo tarde, bebo que não deve, aí tudo bem, aí é errado. Mas fazer a recreação não é. Agora, como é que nós devemos nos recrear? Com discernimento, como já falamos aqui. Por quê? Aquele que só desobedece a Deus, acaba que ele não vai usufruir corretamente nem do que ele ganha. Isso a Bíblia também ensina. Se vocês abrirem em Eclesiastes capítulo 2, e no verso 26, a Bíblia diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá a Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte e amontoe e o dê ao bom perante a sua face. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Então aquela pessoa, né, que ele faz o erro, mal. O que acontece? Muitas vezes ele ajunta para outro usufruir. Quantas vezes a gente já viu isso na prática, não é verdade? O sábio fala. Isso acontece. Inclusive, ele repete também este ensino, só que com mais detalhes e ênfase, no capítulo 6. Dá uma olhada lá. A partir do verso 1. Há um mal que tenho visto debaixo do sol e que muito frequente é entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, fazenda e honra, e nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja, mas Deus não lhe dá poder para daí comer. Antes o estranho lhe come. Também isso é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma se não fartar do bem, e além disso não tiver um enterro, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem o conheceu, mais descanso tem do que o tal. Sabe, irmãos, aqui a gente começa a meditar em algumas coisas, inclusive é como planejar a nossa vida, né? Às vezes a gente ouve, olha, fulano de tal foi trabalhar no outro país, lá ele trabalha 16 horas por dia, ele sai quando ainda está escuro e ele volta quando está escuro. E aí, quando volta, fala, não, valeu a pena porque economizei tantos R$1.000, tantos $1.000, né? Só que daí a pessoa volta e já desgastou-se tanto que já não tem nem mais condições de usufruir. Em pouco tempo aquela pessoa nem existe mais. Valeu a pena? Sabe, Deus nos ensina a ter o equilíbrio. Nós precisamos ter o equilíbrio em tudo que nós fazemos. Né? Por quê? Porque a saúde também é um dom de Deus. Nós precisamos saber preservá-la. Né? Às vezes a gente vê, não, mas a pessoa tem ali 3 empregos. Por quê? Não, porque senão eu não consigo botar os filhos naquele colégio. Ora, mas que tal botar então no colégio mais barato, né? E ter mais saúde, ter mais tempo com os filhos, tempo que não volta, não é verdade? Sabe, irmãos, nós é que planejamos as nossas vidas.
A vida do cristão deve ser um exemplo, não só porque toda hora ele fala no nome de Jesus, mas é porque quando as pessoas olham para a vida daquele cristão, falam assim, olha, esse aí é sábio, viu? Esse é feliz. Entende? Por quê? Porque é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa que está ali sempre bem disposta, cuida bem da sua saúde, tem uma agenda invejável. Invejável em que aspecto? Eles têm um horário de recreação, né? Onde todos ali se sentem felizes, se sentem bem, tem o horário de fazer o que deve ser feito, tem os seus compromissos que são cumpridos, leva o trabalho a sério, mas tem equilíbrio. Eles contribuem para a obra de Deus, mas eles reservam o recurso para também obter o seu bem-estar. Sabe, irmãos? Isso é bom e agradável diante de Deus. Quando nós falamos de preparação para a crise final, nós temos que considerar esse lado também, para que nós não caiamos num extremo, e aí, inclusive, nós demos um mau testemunho, qual eu já vi várias vezes, né? Porque, irmãos, se tudo que o mundo conseguir ver em nós for um bando de fanáticos, o mundo não se interessará pela religião bíblica. Na verdade, nós é que estaremos representando mal a religião bíblica. Porque a religião bíblica, ela não é fanatismo. A religião bíblica, ela é construir um ser humano perfeito, um ser humano equilibrado, um ser humano feliz, um ser humano cujo semblante irradia a bênção que recebeu. Sabe, irmãos, o sincero desejo do Senhor, o Senhor Jesus Cristo, é que o nosso semblante testifique daquilo que nós recebemos de Deus. E que testifique de algo positivo, de algo bom. Portanto, se você está num momento em que você se sente um pouco cansado, você se sente às vezes atribulado, um pouco angustiado ou já decaído por conta de muita luta, tome um tempo para você restaurar, você revigorar. Se a questão é, talvez, a família, então tome um tempo para a família, para que a família possa se restaurar. Mas sempre olhe assim, você precisa seguir como alguém que dá exemplo em tudo. Né? Então, vamos pedir a Jesus que nos dê sabedoria para levarmos as nossas vidas de tal forma que sejamos felizes e alegres aqui nesta terra e as pessoas, ao olharem para nós, possam dizer, este povo é gente sábia e entendida. Amém? Irmãos, quem gostaria de ter essa vida? Deixa eu ver, porque a gente sempre apela, né? Quem gostaria de se sacrificar em favor de Jesus, né? Mas hoje nós estamos mostrando o outro lado do evangelho, que é o mesmo evangelho do outro, entende? O mesmo evangelho que tem sacrifício tem a bênção, né? Então vamos abraçar a bênção com os dois braços em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos nos colocar de joelhos e orar pedindo a Deus que cumpra isso nas nossas vidas. Senhor nosso Deus, Tu tens dito que há tempo para tudo nesta vida. Há tempo de plantar, de colher, há tempo até de nascer e de morrer. E hoje temos visto que, além do tempo para o trabalho, existe também o tempo para o repouso, para a recreação. Queremos te pedir a Deus que o Senhor nos dê o equilíbrio e que o Senhor Jesus venha nos ensinar qual é o tempo de cada coisa, a fim de que nós possamos ser cristãos alegres, nós possamos ser cristãos saudáveis, bem dispostos, bem descansados, e que por meio do nosso semblante nós demos um bom testemunho da fé que temos em Cristo Jesus. Que as pessoas do mundo, Senhor, ao olharem para nós, possam ter vontade de ter a vida que nós levamos. E para isso, então, Senhor, que tenhamos o verdadeiro equilíbrio. Guia-nos, ó Deus, abençoa cada um aqui, Senhor, abençoa cada um que nos assiste pela internet, e que todos possam colher desta bênção, porque certamente, Senhor, o Senhor Jesus deixou um exemplo de um cristianismo alegre e feliz. Não pode ser um cristianismo triste e de acabrunhamento. Por isso, Senhor, ensina-nos o verdadeiro caminho. Abençoa-nos, Senhor. Ensina-nos pela palavra a sermos equilibrados. Te rogamos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós estamos encerrando já, mas não gostaríamos de nos despedir de você sem antes invocar uma bênção sobre você. Agora, antes disso,
queria relembrar que você pode acompanhar todos os cultos ao vivo, que são transmitidos às quartas-feiras a partir de 8h20 da noite e sábados a partir de 10h30 da manhã, sempre pelo site advertenciafinal.com.br. Ou então, se você quiser revisar, ver outras mensagens e acompanhar o nosso programa, o programa Advertência Final, você entra no canal YouTube, youtube.com/TV Advertência Final. Lembre-se, as transmissões são sempre feitas segundo o horário de Brasília. Então, se você está fora do país, leve o fuso horário em consideração. Amém? Vamos orar por você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Amém. Que Deus abençoe você. Esperamos estar contigo na próxima vez. Vamos aqui, nós que ficamos, nos colocar em pé.